Bem-vindo à paz do Senhor. Programa de Iniciativa Global de Oração da IDP. Apresenta Irmã Maria Leonor. Dia 17. Dê a Deus uma página em branco. Por Kay Horner. Dê-me uma página em branco. Foram as palavras que Deus pronunciou em nossos espíritos quando um grupo de pastores e líderes de ministérios se reuniu para jejuar, orar e ouvir sua voz. Ansiamos por um novo despertar de Cristo e uma colheita global de almas, mas precisamos entender que algumas coisas não são nossas para organizar ou orquestrar. As palavras de Jesus foram muito claras. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15:5. O Deus Trino trouxe o mundo à existência pela palavra de sua boca, e em Cristo tudo é mantido unido. Colossenses 1:15-17. Sem ele, não podemos ordenar ou estruturar nada. Seu Espírito Santo, pneuma, sopro ou vento, sopra onde quer que ele deseje. João 3:8. Podemos reunir todos os nossos planos e scripts humanos, mas ele pode mudá-los todos com um só gesto. Por outro lado, quando o Espírito soprar novamente em nossas almas e na atmosfera de nossos ministérios, nós nos reuniremos em vez de nos dispersarmos. Lucas 11:23. O vento está soprando enquanto Deus está chamando o norte, o sul, o leste e o oeste para que seus filhos e filhas voltem para casa. Eles erguerão os olhos e inclinarão a cabeça para ouvir. Alguns reconhecerão sua voz e se apressarão a voltar. Outros se esforçarão para ouvir acima do barulho e das distrações que chamam sua atenção. Concluindo que devem ter imaginado um chamado, continuarão seu caminho sem saber que perderam o momento de sua presença. No entanto, não podemos nos dar ao luxo de nos desesperar. Os ventos de seu espírito continuarão a soprar, transformando vidas no tempo perfeito de Deus. Na narrativa de Esther, vemos uma judia órfã, seu primo Mardoqueu e outros judeus da diáspora no Império Persa. Cerca de 60 anos depois de Ciro ter emitido o decreto para que o povo de Deus que estava em exílio retornasse a Jerusalém. A permanência nesse ambiente pagão forçou Esther a enfrentar algumas paginações que exigiriam algumas revisões divinas, pois ela ofereceu a Yahvé página em branco. A primeira evidência das páginas geracionais na história da vida de Esther é revelada quando somos informados sobre a herança de Amá como filho de Hamedata ou Agagita, Esther 3:1-10. Isso o ligava sutilmente aos amalequitas, os primeiros inimigos a atacar os israelitas, quando eles saíram do deserto de Sin. Amaleque, que significa angústia, vexação e tristeza, simboliza a nossa carne, que sempre começa a se manifestar quando estamos no caminho certo para cumprir o propósito e o destino de Deus para nossas vidas. Consequentemente, Moisés lembrou ao povo: será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Deuteronômio 25:19. Amaleque era descendente de Esaú e, portanto, de Abraão, de modo que irmãos de carne e osso estão lutando uns contra os outros. Da mesma forma, nossas lutas com a carne muitas vezes são fortalecidas pelas coisas ou experiências geracionais que nos foram transmitidas em nossa família, biológica e espiritual. Coisas ofensivas escritas nas páginas religiosas de nossa vida podem ser tão prejudiciais ao nosso espírito quanto o abuso físico e emocional. Quando Saul foi confrontado com a ideia de dar a Deus uma nova chance ao destruir os amalequitas, ele falhou no teste de confiar em Deus por causa de algumas incógnitas. Nera, Samuel 15:9-21. Você deve se lembrar que ele poupou Agag,
e ao melhor das ovelhas e das vacas? Então Samuel declarou aquelas palavras bem conhecidas: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 23. Mais tarde, Davi enfrentou a influência amalequita em Ziclag. E, embora ele e seus homens tenham recuperado tudo o que os amalequitas haviam tomado, inclusive suas esposas e filhos, as páginas continuaram repletas de conflitos geracionais. Deenda, Samuel 1, 8 a 10. Infelizmente, alguns de nós lemos e relemos essas páginas indesejadas e desnecessárias por tanto tempo, que temos a tendência de ver o enredo como quem somos, em vez de como estamos ligados. A segunda evidência é revelada quando o escritor compartilha que Mardoqueu é parente de Saul, filho de Quis e Benjamita. Esther 2:5, 1 Samuel 10, 21. Mardoqueu se recusou a colocar uma caneta na mão do inimigo, curvando-se e prestando homenagem a um agagita, uma figura de autoridade que não fosse Jeová. No entanto, Amã acrescentou sua página maligna, escrita na história do ódio, que foi passado de geração em geração ao emitir um decreto para a destruição de Esther e de seu povo, os judeus. Embora o nome de Yahvé não apareça no livro de Esther, ela teve de permitir que ele fosse o escrito fantasma da história deles. Ela, suas criadas, Mardoqueu e os judeus se humilharão por meio de jejum e oração em panos de saco e cinzas, símbolo de arrependimento. Depois disso, essa rainha da Pérsia se tornou uma judia corajosa, dando a Deus uma página em branco ao entrar na presença do rei Xerxes, mesmo correndo risco de vida. Perecendo pereço. Livro Esther 4:16. O órfão, antes impotente, encontrou graça. Rama foi enforcado na forca destinada a Mardoqueu. Esther e Mardoqueu foram elevados no reino. Deus os capacitou a escrever e liberar uma revisão divina de seu decreto de morte. O povo de Deus foi resgatado, e a ardósia geracional dos judeus foi temporariamente limpa da perseguição amalequita. Nosso inimigo, Satanás, é o acusador dos irmãos e o pai da mentira. Ele sempre escreve narrativas fictícias, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Sua história diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 a 32. Você dará a Deus uma página em branco e permitirá que ele continue a escrever a história da salvação por seu intermédio? Você não precisa temer o desconhecido, porque Paulo disse aos crentes de Corinto: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3, 3, 5. 17. Foco da oração de hoje. Louve a Deus por ter enviado Jesus para ser o autor e consumador de sua fé. Com ação de graças, reconheça que Ele é o único que tem autoridade para escrever ou reescrever sua história, nem mesmo suas experiências pessoais passadas, a menos que estejam alinhadas com as promessas e o destino de Deus para a sua vida. Em oração, entregue todos os aspectos de sua vida ao Senhor, para que Ele possa lhe dar o seu melhor. Peça a Deus que o cubra diariamente com a sua armadura protetora e fortaleça sua fé, para que você possa confiar na sua palavra, mesmo quando não entender totalmente seu plano. Oração. Pai Celestial, minha vida é uma página em branco que ofereço a Ti. O Senhor é o autor da minha história, não escondo nada de Ti. Senhor Jesus, peço-lhe que me encha com mais fé para confiar em seu plano à medida que me aproximo de Ti.
Desejo tudo o que o Senhor tem para mim. À medida que seu Espírito Santo se move em minha vida e me capacita a caminhar mais de perto de ti, ensine-me a permanecer em sua presença. Dê-me olhos espirituais para ver para onde está me conduzindo e ouvidos espirituais para discernir sua voz. Preencha os espaços em branco de minha vida com sua perfeita vontade. A paz do Senhor. Obrigada pela atenção.